Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você que está ouvindo esta mensagem. Que Deus possa mais uma vez falar ao teu coração. Sou o diácono Fabiano Pires, aqui no canal Lendo as Escrituras Sagradas. E mais uma vez, queria compartilhar com você uma palavra de fé. Aqui no livro de Juízes, capítulo 4. Se você puder abrir, abra. Livro de Juízes, capítulo 4. E hoje eu vou estar falando aqui sobre o tema, uma reflexão sobre o tema força na fraqueza. Força na fraqueza. Observe o seguinte. Juízes 4, no finalzinho do versículo 3, vai dizer que Israel estava sendo oprimido violentamente por Jabim. E o negócio aqui, meus irmãos, estava tão bagunçado que em uma sociedade altamente patriarcal, onde as mulheres não tinham vez, isso não quer dizer que é da vontade de Deus que seja dessa forma, mas eu estou falando de um contexto patriarcal, que é o contexto aqui bíblico, ali no Oriente, onde a mulher não tinha muito valor na sociedade, a não ser a razão da procriação dos filhos. Diz o texto sagrado que no versículo 4, Juízes 4:4, diz assim, ó: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. A liderança estava sendo assumida por uma mulher, o que não era normal, certo? Só para ter noção de como o negócio aqui estava difícil naquele tempo, certo? Israel oprimido, uma mulher na liderança. Não quero dizer com isso que mulher não pode assumir cargo de liderança, estou falando do contexto social na época. E além disso, o homem que tinha, vamos dizer assim, o macho que tinha lá era um homem medroso, tinha uma liderança fraca. Aqui no versículo 5 diz o seguinte, ó: E habitava debaixo das palmeiras de Débora, falando aqui de Débora, certo? Tinha lá um local onde ela habitava lá para julgar Israel. Diz que era entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aqui no 6 diz, ó: E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não lhe deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Ela está dizendo assim, não foi Deus não que deu ordem? 7 diz, E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão. E o darei na tua mão, Deus declarando aqui para Baraque. Qual é a resposta de Baraque? Baraque diz assim no versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, falando para Débora, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então preste atenção. Um líder fraco, uma liderança feminina, ao invés de ser a masculina, sofrimento terrível, pois o inimigo tinha um forte exército, amparado ali pelos seus carros de ferro. Era um momento difícil na vida de Israel. Eles estavam sendo oprimidos violentamente. A lição que eu tenho para trazer para nós nesse momento é o seguinte. Muitos cristãos, hoje, estão como Baraque. Deus fala, Deus orienta, porém, ele salvou se você for. Certo? A confiança dele está mais em uma mulher, no ser humano, do que em Deus. E ele disse, eu vou. Ora, na realidade, era enfrentar ali Jabim, poderoso Jabim, que era provavelmente ali o rei de uma coligarquia, uma oligarquia lá da época, uma coligação. Na realidade, uma coligação de reinos, de cidades. Ele disse, eu salvou se tu for. Porque na realidade ela era a profetisa. Então veja aí a situação e a confiança do homem. E muitas vezes aí você nos encontramos assim, enfrentando a dúvida, certo? Enfrentando a dúvida e tendo ali uma fé fraca. Somos fracos diante das lutas, diante das batalhas. A palavra para nós nesse momento é a seguinte. Deus, ele foi com Baraque, mesmo ele tendo as dúvidas dele, tendo as fraquezas dele. Deus, ele foi com Débora, mesmo ela sendo uma mulher. Quando o homem não quer, Deus usa quem quer. Seja mulher, seja homem, não importa. Então Deus foi com aqueles que a sociedade despreza, que tem a fé fraca, certo? E você que está nessa situação, nesse momento está em dúvida, está dentro de uma situação muito difícil, seja enfermidade, em você ou na família, problema financeiro, sei lá, uma diversidade de problemas no casamento, onde possa surgir. Se você está nessas condições, saiba disso, Deus também está com você, se você estiver com Deus. Se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, você vai encontrar, tá certo? Então clame ao Senhor nesse momento. Nós podemos ser fracos, e como ele aqui, como o Baraque, até vagaroso no agir. Deus já falou conosco faz tempo e a gente parar daquela mornidão ali, ocioso, não age. Mas meu irmão, minha irmã, é hora de agir. Começa ali dobrando os joelhos, orando, pedindo sabedoria a Deus e fazendo aquilo que tem que ser feito. Aí, o maravilhoso é a vitória que Deus deu a este homem, a esta mulher, a este povo que eram fracos. Assim como eu e você somos. Sabe o que foi que aconteceu? O inimigo tinha lá seus carros de ferro, diz aqui no versículo 3. Certo? Diz que Jabim tinha 900 carros de ferro e oprimia Israel violentamente. Já havia 20 anos. Isso vinha acontecendo. E eu não sei quanto tempo já está esse problema aí na tua vida. Pode ter sido 12 anos já, pode estar com 12 anos com uma mulher de fluxo de sangue. Pode ter sido já desde quando você nasceu, como cego lá de nascença. Pode ter sido 20 anos aqui como Israel, não importa. Deus, ele quer agir, ele quer acabar com esse problema nesse momento, em nome de Jesus. Então observe, eles foram à guerra, o inimigo veio com seus carros de ferro. Sabe como foi que Israel foi? Preste atenção, ó. Vem aqui no versículo 15.
No versículo 15 é dito o seguinte: enquanto o inimigo veio com todo o seu poder e força humana, Israel foi a pé. Israel foi a pé. No capítulo 5 de Juízes, versículo 15, é declarado isso. Ó. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Rúben foram grandes as resoluções do coração. Houve uma decisão do coração, meu irmão, de vencer. Não tinham forças, não tinham carros de ferros, mas tinham os pés para andar, para ir em direção ao problema e enfrentar. E aquele que é do Senhor, aquele que está com Deus, enfrenta o inimigo a pé. Enquanto Jabim vem com seus carros de ferro, o crente vai lá a pé em nome do Senhor e consegue a vitória. Porque a vitória, meu irmão, vem do Senhor. Não é na nossa força. E você pode estar fraco agora, mas nessa fraqueza você pode ter força. Força na fraqueza, porque a nossa força, ela vem do Senhor. E ele sabe o que foi que Deus fez? Israel subiu ao monte, Jabim lá embaixo. Aqui no versículo 4 e 5, capítulo 5, diz assim, ó. Juízes 5:4. O Senhor saiu de Seir, caminhando desde o tempo de Edom. Preste atenção, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou chuva. E aí o monte se derreteu, virou lama. E sabe o que aconteceu com aqueles carrinhos ali de ferro, a força do inimigo? Atolaram. E Deus fez do poder de Jabim em nada. Israel venceu, a pé. Mas não é só na fé mesmo. Nunca em Israel tinha vencido um exército inimigo como esse, que possuía carros de ferro. Se você ler aqui desde o começo de Juízes, Judá vai se deparar com um grupo desses aí, mas não vai à frente com medo. Mas esses aqui, os fracos aqui, foram a pé em nome do Senhor. Deus mandou chuva e desfez a obra do inimigo, o poder do inimigo. Creia, meu irmão, Deus ele pode desfazer o poder do diabo na sua vida. Está com dúvida agora? Essa palavra veio para te fortalecer. Acredita, vai em frente. Ainda que você olhe para um lado, olhe para o outro, não tenha nada, humanamente falando. Mas você tem um Deus no céu. Mas você tem que ir, você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. A palavra de Deus para nós nesse momento, para mim e para você é: não temas. Não temas. Deus está contigo. Não temas. Ó pequenino rebanho, disse Jesus lá no livro de Lucas. Não temas, ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temas. Ao nosso Pai agradou nos dar a vitória nesse momento. Vamos orar para Deus mandar chuva e destruir a força do inimigo? Vamos lá, vamos comigo. Fechei teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra abençoada. E a minha oração, meu Deus, nesse momento, é que toda a força das trevas, seja doença, seja ação maligna na família, na minha ou na do meu ouvinte, todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus, seja desfeito. Toda doença, todo vício, todo mal, todo ataque maligno contra a vida dessa pessoa que veio para destruir, ataque através de homens maus, que nesse momento seja desfeito pelo poder da oração, ataque no casamento, no trabalho, em nome do Senhor Jesus, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Manda chuva, Senhor, manda chuva agora e desfaz todo o poder das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim, meu irmão, eu oro e louvo a Deus e agradeço a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Preste atenção, nosso Deus, versículo 5 vai dizer que os montes se derreteram diante do Senhor, virou lama, certo? Ali acabou com o exército inimigo ali, uns carros de ferro, né, de Jabim. E até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Aqui no versículo 5 é feita uma menção ao Monte Sinai, aquele monte ali que houve uma manifestação da glória de Deus naquele monte quando Moisés estava lá, recebendo a lei, intercedendo ali pelo povo diante de Deus. O monte fumegou, incendiou. Aqui os montes derreteram. Por quê? Porque houve também uma manifestação do poder de Deus, da natureza, nesse momento aqui. Ele está fazendo aqui uma relação entre o que aconteceu no Monte Sinai e no monte aqui onde Israel estava. Amém, meu irmão? Fica aí com essa palavra de fé. Deus está agindo. Amém. Deus te abençoe. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu coração, com o coração de você que está me ouvindo nesse momento. Eu estou dando aqui uma série de reflexões da Palavra de Deus, meditando no sermão, conhecido como Sermão do Monte, um sermão pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui começa no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, e no 7 ele conclui esse sermão. Eu queria meditar com você nesse momento a respeito da primeira bem-aventurança da qual o Senhor fala. Então, se você tiver uma Bíblia, pegue ela e abre Mateus capítulo 5, versículo 3. E diz dessa forma: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui é a tradução NVI. Em outra tradução diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Almeida Revista Corrigida. O Senhor Jesus ele trouxe essa mensagem para o povo judeu em um período em que Israel ele era ele era um vassalo de Roma. O povo israelita haviam sido escravizados pelo povo romano. Então eles eram um povo ali vassalo, certo? Que tinha que
pagar impostos, que tinha suas obrigações diante do governo romano, e se porventura houvesse ali alguma rebelião, alguma coisa, eles se revoltassem, não querem pagar aqueles impostos, eles poderiam pagar até mesmo com a própria vida. Então, assim, Jesus está trazendo essa mensagem em um período muito hostil, em que Roma, com a sua força política, estava massacrando e destruindo ali os judeus, com seus impostos altíssimos. Para termos ideia, nesse período, dessa mensagem aqui do Senhor, Israel é quem estava bancando as obras faraônicas lá de Herodes. Muitas obras gigantescas ele estava fazendo, e o dinheiro vinha naqueles povos escravizados, do qual Israel, nesse contexto aqui, fazia parte. Então, assim, era um povo que estava altamente magoado, humilhado. Muitos israelitas, devido a essas condições, haviam se corrompido, aqueles que a Bíblia chama de publicanos, os cobradores de impostos, que eram funcionários públicos do governo, usados ali para tirar o dinheiro do povo do seu próprio povo, né? Eram funcionários israelitas, tirados do próprio povo de Israel e usados ali para arrecadar os impostos, sendo que eles mesmos se corrompiam e pediam muito mais além daquilo que Roma precisava. Ou seja, já era um momento muito difícil, já era uma carga tributária muito grande, e os próprios israelitas, oprimindo ali seus irmãos, pediam mais ainda. Esses aí que tinham esse cargo político, esse cargo público nessa época. Então era assim o contexto de Israel, o contexto político. No contexto religioso, havia muitas seitas naquele tempo, como por exemplo, os saduceus, que eram ali os sacerdotes, pessoas que a própria Roma colocavam para trabalhar no templo, para servir o povo no templo. Então era um cargo político na época. Tinha também lá os fariseus, que era a alta religião, né, a religião mais importante, a gente pode dizer assim, entre os judeus. A seita dos fariseus era tida como a mais fiel à palavra de Deus, e foi a esses aí que Jesus mais se dirigiu, repreendendo ali os pecados, as falhas e as interpretações erradas da palavra de Deus que eles traziam ao povo. Tinha também os essênios, que era um grupo de pessoas que decidiam não viver mais em sociedade, no meio daquela sociedade tão corrompida, tão má, tão perversa. E dentre esses aí também haviam aqueles que, no caso aqui de Mateus capítulo 5, vai ser citado, que eram os discípulos de Jesus. Você lê a partir do versículo 1, versículo 2, o mestre se assenta, começa a ensinar, e estes aqui se aproximam dele para aprender. Enquanto os outros, que estavam fora, né, as outras seitas, posso citar ainda aqui também os zelotes, que no caso esses zelotes eram os rebeldes ao governo, aqueles que queriam por força tomar o controle de Roma e devolvê-lo ali a Israel. Então todos estes aí, naquele momento em que Jesus passou a ensinar, não se aproximaram do mestre, mas eles ficaram lá com suas filosofias, seus raciocínios, seus pensamentos, enquanto um grupo, dentre eles mesmos, resolveu crer, resolveu se aproximar de Jesus. Então entenda o seguinte, nesse contexto aqui, Israel e dentre os israelitas, os discípulos, estavam em um mundo altamente corrompido, altamente cruel. E o que esse mundo queria fazer com esses discípulos? Eles haviam tomado a decisão de sair daquele contexto ali errado, pecaminoso, mas o que este mundo da época lá, as pessoas, né, aquele sistema de governo queria fazer? Queria magoá-los, queria destruí-los, queria torná-los homens e mulheres revoltados, como no caso dos zelotes, como no caso dos essênios, que se afastavam das comunidades e foram viver nos desertos. Posso citar que possivelmente um essênio era João Batista, que vivia nos desertos, certo? Então, assim, a sociedade naquela época queria corromper a vida das pessoas. Porém, esse pequeno grupo que se aproximou de Jesus foi aquele grupo que decidiu não deixar o mundo lhe corromper, nem para se tornarem ladrões ou revoltados, mas também eles não permitiram que as seduções, né, das riquezas, as seduções dos prazeres do mundo viessem a dominá-los, mas eles tomaram a decisão de seguir a Jesus. A estes discípulos que tomaram essa decisão de se aproximar do Senhor, que o Mestre está se referindo quando ele diz: bem-aventurados, ou seja, muito felizes, muito feliz é aquele, bem-aventurado. Qual? Esse que resolveu se aproximar de Jesus, esse que tomou a decisão de não permitir que o mundo corrompesse, ele se tornasse somente mais um revoltado contra Deus, contra a sociedade, um pecador miserável longe de Deus, que não quer saber de Deus, não. Esses aí decidiram não se contaminar com o mundo e resolveram se voltar para Deus. Aí eu pergunto para você, será que Jesus poderia dizer de você e de mim nesse momento que nós somos felizes, bem-aventurados, que nós somos homens e mulheres que o mundo não conseguiu corromper depois da nossa decisão de servir a Deus, de sermos pessoas de bem, né, seguir ali o Evangelho? Ou quem sabe você é daquelas pessoas que ainda nem tomou essa decisão. Saiba de uma coisa, se você ainda não tomou essa decisão de servir a Deus, de seguir o Evangelho, saiba de uma coisa, nem você e nem aqueles que estão dentro das igrejas, posso me incluir dentro do povo que está dentro da igreja, nem você, nem nós, posso dizer assim, são os alvos da referência de Jesus. Se nós temos deixado o mundo nos corromper, ou sem tomar a decisão de segui-lo, ou mesmo tendo tomado um dia a decisão, deixamos novamente se vencer pelo pecado
pela situação do mundo atual. Estamos em um momento de muito sofrimento, né? E muitos se revoltam contra Deus, querem culpar a Deus, outros se revoltam contra outros homens, além de uma guerra contra essa pandemia, tem também guerras políticas, contra a violência, são tantos males que vêm sobre nós nesse momento para tentar nos corromper. Mas se eu e você tomarmos a decisão de seguir a Jesus, de se aproximar do Mestre, para se fortalecer, para ouvir a sua palavra, o Senhor está dizendo aqui, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, muito felizes. Aí ele diz assim, bem-aventurados, muito felizes são quem? Os pobres de espírito. Ou seja, exatamente aqueles que olham para si mesmos, que reconhecem seus pecados, suas falhas, reconhecem que, como éramos do mundo, nós nos corrompemos, nascidos em pecado, reconhecem que esse sistema mundano é contrário a Deus, e se rebelar contra o governo, ou se entregar ali à cobiça, à violência, ao ganho fácil. Tudo isso são coisas que desagradam a Deus. Estes aí que reconhecem que eram assim, ou que são assim, é que são os bem-aventurados, são esses pobres de espírito. Eu te convido a olhar para a palavra de Deus. O rei Davi, ele, apesar de ser rei, lá no Salmo 40, versículo 17, ele declara assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele também vai dizer, depois lá no Salmo 51, assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Davi está querendo dizer quando ele diz que é pobre? Claro que ele não era pobre financeiramente falando, ele era um rei, mas ele está falando da sua condição espiritual. O contrito que ele fala lá no Salmo 51, compungido, o contrito que Deus não despreza, o quebrantado, é justamente aquele que reconhece seus pecados, suas falhas, sua necessidade de Deus, sua dependência de Deus. O Salmo 51 foi escrito por Davi após ele cometer adultério com Batseba, e depois de ele ter matado o marido desta mulher, se casado com ela, e desse casamento aí nasceu esse fruto, um filho, o fruto do adultério. Então, quando ele caiu em si, da sua condição espiritual, ele que tinha tudo, tinha as mulheres que queria, tinha o dinheiro que queria, porém, dentro dele havia o mal, e é o que há em nós também, e mesmo ele tendo tudo, ele cometeu esse grave pecado que manchou a reputação dele, que a Bíblia não esconde. E essa mesma natureza é o que está em nós. Podemos ter tudo, podemos ter educação, podemos ter dinheiro, uma esposa, um marido, até tem pessoas que têm várias mulheres, vários homens, mas o mal continua em nós. Essa é a pobreza espiritual, a qual Davi se refere. Isaías capítulo 66, versículo 2, na parte B do versículo diz assim, sacrifícios, aliás, diz assim, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Para quem Deus olha? Para esse aflito, para esse abatido, que treme diante da palavra, que olha para a palavra de Deus e reconhece que é um pecador, e reconhece que precisa da salvação. Quando ouve o Evangelho, de que Cristo Jesus ele morreu por nossos pecados, que a causa da morte dele é o adultério, é a mentira, as coisas que nós sabemos que são condenáveis diante da palavra de Deus, vida sexual errada, vícios, tantas coisas que eu poderia citar. Este aí que reconhece essas coisas, que isso daí foi o que levou Jesus à morte, e treme diante da palavra de Deus, que fala a respeito de um julgamento, de um juízo, é para esse daí que Deus olha. É esse daí que Deus vai atentar para quê? Para salvar. Lembre-se, dentre os grupos que eu citei ainda há pouco, só os discípulos, está lá no versículo 2, se aproximaram de Jesus. E por que os outros não se aproximaram? Porque eles ainda não haviam sido tocados por esta palavra, por este evangelho. Então aqui quando Jesus fala bem-aventurados pobres de espírito, ele está se referindo a pessoas a qual o Espírito de Deus começou já a tocar, a trabalhar e a convencer que é um pecador. Sendo rico, sendo pobre, é um pecador nascido em pecado e precisa urgentemente da salvação de Deus. Me preocupo com aquelas pessoas que ainda não reconheceram isso, que dizem, eu não bebo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo, e acham que por isso merecem um lugar diante de Deus. Não. Salvação não é por obras. Salvação é para todo aquele que crê que é um pecador e que Jesus ele é o salvador dos pecadores e se arrepende desse pecado e abandona. Posso citar também exemplos de homens de Deus que estão contidos aqui na palavra de Deus, a qual a gente pode perceber a ação do Espírito Santo na vida deles. Por exemplo, Simão Pedro, você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, diz assim, quando Simão Pedro viu isso, viu o quê? Viu um milagre em uma pesca, uma pesca maravilhosa, ele havia passado a noite inteira tentando pescar, ele e os outros pescadores, e não conseguiram nada. Mas aí, ao chegar na praia, Jesus se aproxima deles e pede ali o barco emprestado para usar ali como púlpito, para falar uma multidão. E Simão Pedro ouve aquela palavra e Jesus vai e diz assim para ele, Pedro, lança tua rede ao mar, no mar alto, lança tua rede ao mar. Aí ele vai e diz, crendo na palavra de Deus, ele fala assim, Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele lança e é uma pesca extraordinária. Quase que o barco afunda, tem que pedir ajuda, certo? E quando ele viu isso, diz o texto aqui,
no versículo 8, no versículo 8. Quando ele viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Certo? O que ele falou? Ele se afasta, Senhor, eu sou pecador, eu sou um miserável pecador. Quando ele viu ali a glória de Jesus, o poder de Jesus, ele olhou para si mesmo e viu: sou pecador. E se achou indigno até daquele Senhor, daquele mestre, daquele santo de Deus estar próximo dele. Mas Jesus ali estava escolhendo. Jesus vai e diz no versículo 10, ele fala: não tenha medo, Simão, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Certo? E quando Deus ele nos mostra, nos revela nosso pecado, não é para nos condenar, como muitos pensam, mas é para nos perdoar. Para a mulher pecadora, adúltera, que queriam apedrejá-la, aí depois foram embora na situação lá, o Senhor perguntou: cadê os que te condenam? Ninguém, né, te condenou? Cadê os que te apedrejar? Aí ele disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele falou: nem eu tampouco te condeno. Deus ele não quer nos condenar, irmãos. Deus ele quer nos salvar. Poderia também citar aqui o caso do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, 6, versículo 8, onde ele tem uma visão do Senhor ali. Quando ele vê o Senhor, ele diz assim: ai de mim, porque sou um homem pecador. Ele diz assim, ó, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Meu irmão, minha irmã, quando a gente está se aproximando de Deus, o que acontece conosco, não é que a gente vai se perceber, nós não iremos perceber quanto somos maravilhosos, estamos indo pelo caminho certo, não. Mas a gente vai perceber o quanto nós somos pecadores. Nessa visão de Isaías, quando ele vê o Senhor, ele sente o pecado dele. Minha língua, meus lábios são impuros. A mentira, talvez ali estava na boca dele, palavrão. E ele reconheceu a sociedade dele, é um povo de puros lábios. E os meus olhos viram rei, ai de mim. Mas na continuação, Jesus ele faz chamar Isaías. Ele diz assim: o Senhor, e agora quem enviarei, quem há de por nós? E Isaías, depois de ser purificado do seu pecado, aqui no versículo 8, ele vai responder no versículo 6, ele vai responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E por que ele respondeu, se aproximando de Deus? Porque ele foi perdoado. É isso que Deus quer fazer conosco, perdoar. Mas Deus só perdoa aquele que se arrepende. Poderia também, por fim, citar Jó. Quem foi Jó, né? O seu sofrimento, a sua dor. Mas quando ele teve aquela experiência com Deus, que Deus o sarou, curou, ele pôde entender o que é realmente andar com Deus. Jó capítulo 42, versículo 5, versículo 6, ele vai dizer assim, ó: como ouvi dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele passou a ter um conhecimento maior de Deus, meu irmão, ele se abominou. Nós somos abomináveis diante de Deus. Nós, quando estamos em nossa natureza caída, pecaminosa, pensamentos maus, de inveja, de prostituição, de violência, todas essas coisas são condenáveis diante de Deus, até os pensamentos. A palavra de Deus ela vai dizer: deixa o perverso o seu mau caminho, e o ímpio os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que é grandioso em perdoar. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê o quanto nós somos pecadores. É como se a gente estivesse se aproximando ali da luz. A gente está diante de um espelho, e se tiver a luz apagada, nós não conseguimos ver nossas imperfeições ali diante daquele espelho. Se o cabelo está arrumado ou não, se há alguma coisa que tem que arrumar ali no rosto, sobrancelhas, nariz. Mas quando a gente acende a luz, que a gente olha, a gente vê o que precisa ser corrigido. E assim é a vida de todo aquele que anda com Deus. Para encerrar, na bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu irmão, se Deus já tem trabalhado assim na sua vida, você sente teu pecado, tem se arrependido diante de Deus, você é feliz, é bem-aventurado por saber que é pobre espiritualmente falando. E indo para Jesus, meu irmão, se arrependendo, meu irmão, minha irmã, Deus é o reino dos céus. Por que somos felizes? Nós que reconhecemos o nosso pecado, nosso erro, que Jesus ele é o Salvador. Porque já é nosso o reino dos céus. Jesus veio falar aqui de um reino não carnal, mas de um reino interior. Hoje e no futuro, a vida eterna. Então tira teus olhos desse mundo. O mundo vai oferecer prazeres. O mundo vai nos magoar. O mundo vai querer nos destruir, nos mudar, nos transformar. Esse mundo, meu irmão, quer nos afastar de Deus. Mas feliz é aquele, bem-aventurados são aqueles, pobres de espírito, que reconheceram que estão nesse mundo que é pobre espiritual. Essa palavra pobre significa mendigo. Existem algumas palavras no Novo Testamento grego que significam pobres. E essa que Jesus usa aqui é aquela que significa pobre no nível mais baixo, mendigo mesmo, carente de Deus. Esse mundo é mendigo, espiritualmente falando. Nós também somos mendigos espirituais. Mas graças a Deus que há um Senhor que estendeu a sua mão para nós, com as riquezas da sua graça, e nos chama para a sua maravilhosa salvação. Bem-aventurados são aqueles, muito felizes são aqueles que reconhecem a pobreza espiritual, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não será, mas é. Jesus falou de um reino que já é, um reino espiritual, um reino invisível, e haverá de ser também na sua plenitude no futuro.
E Ele quer que você seja um bendito do Pai, possuindo esse reino por herança. E faça isso aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador. Você fazendo isso, reconhecendo que é um pecador, decidindo não deixar mais o mundo te corromper, você vai receber de graça essa salvação maravilhosa. Basta se entregar a Ele, meu irmão e minha irmã. É Ele quem faz. Se aproxime do Senhor nesse momento. Ore comigo, em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, se não, ore com a sua mente. E diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga para Ele, eu me arrependo, Senhor, e reconheça a minha pobreza espiritual. Reconheço que sem Ti, meu Deus, eu estou perdido em um mundo perdido, como reconheceu Isaías. E eu te peço, em nome de Jesus, me perdoa. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, me transforme, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Em nome de Jesus, que a partir desse momento, você possa fazer parte daquele grupo que Jesus falou, dizendo, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Mas eles saíram do mundo e vieram para Deus, através do Evangelho, desse maravilhoso Evangelho. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.